Ah, você só quer se relacionar com pessoas que torcem você. O que você quer mais? Oi, oi, começou? Começou? E aí, gente, tudo bem com você, pessoal? Gente, eu escolhi esse tema, até porque o outro tema que eu fiz a primeira parte, eu não achei a segunda parte, tá? Talvez eu vou fazer um testemunho pessoal. Mas eu escolhi esse tema, a origem do cafajeste, porque é uma parada que desde a minha infância eu vejo muito isso, tá? E sempre foi problemático para muita gente, tá? A pessoa que é cafajeste. E existe um baita de um estresse, uma apurrinhação, uma chateação com esse tipo de pessoa, mas muita pouca informação e muito pouco conhecimento, o que provoca um ser humano ser um cafajeste, né? O que provoca um ser humano a tomar uma atitude dessa, mesmo sabendo que vai lesar as pessoas, prejudicar as pessoas, tá? E de uma certa forma trazer problemas muito fortes de emocionais, psicológicos, entendeu? Por essas atitudes. Mas de fato, de verdade, existe muito poucas informações, muita pouca explicações explicando de fato, de verdade, o porquê que isso acontece, tá? Só se sabe que existe esse tipo de pessoa e que, de uma certa forma, vai ter problemas emocionais, psicológicos se você tiver relacionamento com esse tipo de pessoas. Seja homem, né, que acaba acontecendo muito, e também de mulher também, né, gente? Não fica também achando que é só a parte masculina. Então eu resolvi fazer esse tema porque eu penso que ele é importante ser falado. Obviamente não vai ser tudo que eu vou falar, né? Porque existe muito mais coisas além dessas questões, mas pelo menos vocês vão ter um pouco de conhecimento e de explicação o porquê que isso acontece, né? Beleza? Então vamos lá, né? Vamos pelos primeiros tópicos aqui que eu separei, né? Esse problema do cafajeste, ele não é de agora, tá? Nem da época que eu era criança, né? Isso já existe há muitos anos, tá? Isso não é um fato novo. O que acontece? Hoje, nos tempos atuais, quem educa a gente, quem instrui a gente é o setor privado, tá? Ele que ensina a gente, de fato de verdade, como que a gente vai se relacionar, tá? Como que ele ensina a gente, tá? Através dos filmes, através das novelas, através do documentário, através do modos de relacionamento há 200, 300, 400, 500, 600 anos atrás, tá? Então, o setor privado, ele que educa a gente como a gente se conectar com o ser humano, como a gente se entrosar com o ser humano, como a gente se comunicar com o ser humano, compartilhar essas coisas todas. E é lógico que a nossa visão, até pelos nossos próprios pais também, que tem essa visão do romantismo, né? Tudo pelo romantismo, né? Desconsiderando todo o contexto daquela época, a gente tem essa visão, tá? De ser aquela pessoa romântica, aquela pessoa carinhosa, aquela pessoa participativa, já naquele momento histórico que o relacionamento já não era um relacionamento por obrigação, por imposição, por questões de interesses pessoais do pai e da mãe, tá? Já ali, já tendo um ser humano um pouco mais de liberdade para poder se relacionar com quem ele quisesse, tá? Então o setor privado, ele pega muito essa época aí, quando o ser humano começa a ter a liberdade, né, de escolher com quem vai se relacionar. Anteriormente, no século XV, XVI, XVII talvez, para trás também, 12 e 11, as pessoas não poderiam se relacionar. O relacionamento era por questões políticas, né, interesses pessoais, de propriedade, de bem, essas coisas, tá? Era muito comum os filhos ser usados como uma propriedade também, tá? Por interesses de permanecer em tal hierarquia, né? Ou setor da sociedade. Então o setor privado, ele explora muito essa questão, tá? E isso é embutido na cabeça de geral, tá? Isso é embutido na cabeça de geral. O que acontece? Um homem, muitos homens, eles começam a perceber na primeira parte de tentar imitar o que o setor privado fala, que você vai ter uma pessoa para poder conviver,
que tudo vai dar certo, que tudo vai funcionar, que você não precisa se preocupar, aquela questão do roteiro programado, que você vai esperar dos 20 anos, 200 anos, 50 anos, que vai existir essa pessoa. Então o que acontece? Muitas vezes o homem, eu vou falar da parte do homem, ele faz tudo, né? Ele é um cara romântico, ele é um cara comunicativo, participativo, ele tenta convencer a mulher, ou a pré-adolescente, adolescente e adulta, a querer ter um relacionamento. Então ele tenta usar as práticas antigas para poder convencer a mulher, né, a ter um relacionamento. E ele tem um tempinho ali que ele consegue investir na mulher, e a mulher nega de todas as formas. Porque não tem interesse, porque não tem estímulo, porque não tem vontade, porque não é o tipo dela, não é o ideal dela. E ele vai tentando, ele vai tentando. Mas chega um momento, quando ele faz esse roteiro programado de TI, tá? Tô falando dessa primeira pessoa, que ele começa a perceber que ele não vai conseguir. Então ele vai começar a usar maneiras diferentes para poder convencer essa pessoa. Existe esse time, esse tempo, que ele começa a perceber que aquilo que ele está usando não está dando solução, não está dando eficiência, não está andando as coisas. Aí ele começa a usar essa maneira de poder convencer, tá? Esse é o primeiro cara. O segundo cara é aquele que já percebe que o cara fez tudo o que foi orientado na ideologia do romantismo, e ele já de longe ele vê que ele não vai conseguir, ele nem vai, ele já vê que ele não vai conseguir, até pelas experiências de outras pessoas que já foi na frente dele e praticaram aquilo que ele foi ensinado e não conseguiu êxito. Então ele já consegue saber qual vai ser a resposta da mulher, ele já consegue perceber. Então o que ele vai fazer, tá? Sabendo disso, ele vai começar a pensar de alguma forma de persuadir a pessoa, já que ele não consegue convencer pela verdade, pela reciprocidade, pela conectividade, pela a questão intelectual. Ele vai começar a tentar de uma outra forma convencer, porque aquela maneira que ele aprendeu não é suficiente. Aí entra a mentira, o engano, a falcatrua e bababá, bababá, bababá. Esse é o segundo cara. O primeiro ainda está raciocinando de como vai convencer de uma outra forma, como o segundo está pensando. Então, o que acontece de fato de verdade? A maneira que é aprendida, os cafajestes, os mulherengos, eles não conseguem de fato de verdade ter êxito. Ele não consegue de fato de verdade ter êxito. Então eles começam o quê? A mentir, a enganar, trapacear, aquela coisa toda. Porque ele não consegue convencer o ser humano. Beleza, gente? Vamos para o segundo tópico. É a capacidade de convencer outro ser humano, tá? Convencer um outro ser humano, gente, é muito difícil, tá? É uma atividade muito complexa, de esforço, de dedicação, principalmente porque não existe uma educação, tá? Não existe uma educação que é passada do pai para a mãe, como se relacionar com a pessoa. O que é pego é o que os outros falam. E esse é um problema muito, muito grave, tá? Porque existe maneiras de você convencer o ser humano sem enganar, sem trapacear, sem mentir, mas que muitas vezes não é chegado ao conhecimento das pessoas. O que vai acontecer de fato de verdade? Um mau uso. É fato, vai acontecer um mau uso. Então, muitas das vezes, essa falta de uma capacidade de se dedicar a estudar, a conhecer, se aprimorar, a buscar conhecimento, a buscar maneira, acaba gerando uma deficiência, né? Que aí é o que eu já falei no outro tópico anterior, né? Da pessoa começar a querer trapacear o outro ser humano. E isso é um problemático, tá? Isso é uma questão muito problemática, porque toda pessoa, antes de querer ter um relacionamento com uma mulher ou até com um homem, ela tem que entender que o processo de convencimento ele não é instantâneo, ele não é rápido, ele tem um tempo para acontecer, existe um processo para poder acontecer. E tem que ter o conhecimento de convencer a pessoa, de persuadir as pessoas, e que também tem que entender que existe um limite. Nem todas as pessoas vocês vão conseguir se relacionar. E mesmo que você consiga se relacionar de uma outra forma,
vai exigir um preço muito grande para vocês. É avaliar. Então muitas pessoas elas erram de não entender ou não de buscar conhecimento, preparo, profundidade, de convencer o ser humano. Entendeu? E é muito complicado, gente. A gente tem que assumir e a gente tem que ter concepção de convencer um outro ser humano a fazer algo. Ele é muito complicado. Ele é muito difícil. Entendeu? Então, por isso que você vê várias maneiras fora do roteiro de desonestidade, quase que não sai a palavra, para poder convencer, porque não é fácil. Não é fácil. E isso muito pouco ser humano tem essa percepção. Até porque a gente vive como o mundo está. Do jeito que a gente veio o mundo, a gente vive como o mundo está. Isso é muito importante falar, né? Que é a dificuldade de convencer o ser humano. E muitos cafajestes, evidentemente, percebem isso. Vamos para o próximo tópico, tá, gente?